Aleluia. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Precioso o Senhor está fazendo. Amém? E é só o segundo dia. Não sei quantos estão com a expectativa no Senhor aqui, mas é só o segundo dia. O tema que nós vamos ministrar essa noite é armas para guerrear. Quantos estão precisando de armas para se municiar para esse ano de 2025? Eu também estou. Então abra sua Bíblia comigo aí. E eu peço a gentileza da sua atenção nessa noite. 2 Coríntios capítulo 10. Talvez, como eu perguntei, você chegou aqui preparado aí para anotar uma listinha de armas. Não sei se você vai sair daqui com uma listinha de armas ou talvez com algumas perguntas, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. 2 Coríntios capítulo 10, vamos ler dos versículos 1 até 11. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estamos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois, mesmo que eu tenha mergulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. 11. Saibam tais pessoas que aquilo que nós somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Feche mais uma vez seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse segundo dia de primícias do ano de 2025. Pai, como nós cantamos, nós estamos construindo, nós sabemos que o Senhor está construindo algo em nós. Esse é apenas o segundo dia, apenas a segunda fiada, o segundo tijolo, Pai. Mas eu sei que o Senhor tem algo poderoso a ministrar aos nossos corações. E nesse momento eu repreendo toda distração, todo espírito que vai tentar distrair as nossas mentes, os nossos olhares. Pai, que de fato a nossa atenção esteja totalmente cativa e atenta ao que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Pai, me usa como profeta teu nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí, você está preparado? É isso aí, você está preparado para aquilo que o Senhor tem para fazer? Então amém, meus irmãos, estamos aqui, armas para guerrear. Já compartilhei em outras oportunidades, eu particularmente gosto muito, de filmes medievais, filmes de guerra, onde se tem ali os cavaleiros, os guerreiros e todas as estratégias de guerra. Então gosto muito, é um assunto que eu gosto bastante.
mas a gente não está aqui para aprender com filmes ou com livros, estamos aqui para aprender com esse que é o livro da nossa história, que é o livro da nossa vida, esse que é o manual de prática e da nossa fé. Você crê nisso? Que a Bíblia contém tudo o que você precisa para todas as circunstâncias e todas as ocasiões da sua vida? Você crê nisso? Senão não faz sentido estarmos aqui, se nós não acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, escrita por homens de Deus. Glória a Deus. Então, se segura na cadeira aí, prepara seu celular, seu bloco de notas. Nós vamos primeiro entender todo esse contexto, porque esse não é um texto fácil. E a gente precisa entender do que Paulo está falando aqui. Então a gente vai dar uma passeada aqui para entender, trazer todo um contexto, e para depois a gente voltar nisso que Paulo está falando aqui sobre as armas da nossa milícia, ou as armas com as quais nós lutamos. Então aqui, para entender esse contexto, estamos falando aqui, Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, né? A cidade de Corinto, ela era uma cidade muito importante ali na região da Grécia antiga. A cidade de Corinto é como se ela fosse uma pequena faixa de terra que divide dois mares. Por ser essa pequena faixa de terra, talvez a gente pode pensar um pouco hoje como o Panamá. O Panamá, ele divide dois oceanos, então ele tem uma rota muito importante para os navios. Existem lá as eclusas, que hoje você consegue transpor o canal do Panamá. Mas Corinto era algo semelhante. Corinto, então, ela tinha dois portos que uniam ali dois mares. Ou seja, ela era uma rota mercante muito importante da época, porque todos os navios que chegavam de um mar e queriam passar a sua carga para outro, eles chegavam ali e através de vagões, através de animais, eles faziam esse transbordo do material, dos bens, dos grãos, dos tecidos, tudo aquilo que era comercializado naquela época. Então existia uma grande passagem de pessoas. Então pensa mais ou menos assim, como se fosse uma porção de terra no sentido norte-sul, e leste-oeste era mar, dos dois lados. Então vinha navio do leste, navio do oeste, e mercadores através das suas carruagens, passando ali do norte para o sul, do sul para o norte. Então era um lugar onde tinha uma grande concentração e uma grande passagem de pessoas. Corinto também é muito conhecido pela idolatria. Ali no contexto grego, você conhece toda a mitologia grega, que é repleta de deuses com D minúsculo. Então existiam diversos templos aos deuses gregos. Deus Apolo, a deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Então existiam vários templos, e é sabido que um desses templos, que era o templo de Afrodite, ali existiam mais ou menos, naquela época, 1000 prostitutas cultuais. Ou seja, a adoração a Afrodite, ela se dava através de relacionamento sexual livre, desenfreado. Esse era o culto a Afrodite. E de tempos em tempos, essas prostitutas que ficavam no templo desciam para a cidade e estavam lá. Então era um lugar regado de imoralidade sexual por conta dos mercadores. Não sei quantos já tiveram essa experiência, quantos já passaram ou moraram em cidades portuárias. Você percebe que o ambiente é diferente. Ou talvez, se você nunca morou em uma cidade portuária, talvez você morou próximo de alguma cidade onde existe uma rodovia que cruza aquela cidade, onde a passagem de caminhoneiros é muito grande. Normalmente nesse lugar você tem um alto índice de prostituição, de promiscuidade. Nós já tivemos a oportunidade de morar próximo à cidade, no litoral paranaense, próximo a Paranaguá, onde tem um porto. Talvez você também conhece aqui a região da Alemoa, em Santos. Você sabe que é uma região complicada. Corinto também não era diferente. Corinto era regada e marcada pela imoralidade, além da idolatria. Cidadezinha boa para implantar uma igreja, certo? Cidade excelente para se implantar uma igreja. Então o apóstolo Paulo, entendendo o chamado dele aos gentios, ele olha, diante de todas as suas viagens missionárias, e ali, olhando todo esse cenário, com um grande trânsito de pessoas, com a imoralidade, com a idolatria,
de fato, nós vamos entender o que ele escreve posteriormente na carta aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí a gente começa a prestar atenção nessas datas, porque essas cartas, a carta de 1ª e 2ª Coríntios, foram escritas por volta do ano 55 depois de Cristo. E a carta de Romanos, onde está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça, foi escrita 2 anos depois, por volta de 57. E onde Paulo estava quando ele falou essa frase? Em Corinto. Então, rodeado por tudo aquilo, ele escreve uma carta aos Romanos, declarando: onde abundou o pecado, onde há imoralidade, onde há idolatria, onde há depravação, vai superabundar a graça de Deus. E eu não sei onde você está implantado. Talvez lá no seu ambiente de trabalho é um ambiente muito complicado. Talvez o ambiente da sua família, seus familiares ainda não são convertidos. Eu declaro sobre você: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Então é muito interessante que Paulo implanta ali a igreja de Corinto. E era a forma, né? Não existia e-mail, não existia WhatsApp, não existia ligação de vídeo. Então a forma de se comunicar ali com os ministros, com os presbíteros, eram através de cartas. Então nós vemos, né, no Novo Testamento, tirando ali os evangelhos e um outro livro, boa parte são cartas, as epístolas, para os povos, para as igrejas que estavam ali sendo ministradas em toda aquela região. Mas então a gente vai entender a carta de 1 Coríntios. Essa carta, como eu disse, ela foi escrita por volta do ano 55. E Paulo amava essa igreja, meus irmãos. Se a gente olhar com detalhe, talvez não existiu outra igreja que deu tanto trabalho no Novo Testamento quanto a igreja de Corinto. Mas nós podemos ver ali o relato e a paixão que Paulo tinha para aqueles irmãos, porque eles davam trabalho no culto, eles davam trabalho nos casamentos, eles davam trabalho nas relações, eles davam trabalho nos negócios. Mas Paulo amava aquele povo, porque ele entendia que eram pecadores assim como ele, que um dia foi perseguidor da igreja, mas foi alcançado pela graça a caminho de Damasco. E agora, se Jesus Cristo morreu por nós, não existe sacrifício tão grande que nós possamos fazer por Ele. E Paulo entendeu isso, e transmitia essa mensagem, e cuidava e pastoreava. Então, em 1 Coríntios, nós vamos ver diversos problemas que Paulo começa a tratar. Talvez a gente vai se identificar, parece uma carta muito atual, mas vou relatar aqui alguns problemas alguns assuntos de que Paulo tratou em 1 Coríntios. Paulo tratou sobre divisão na igreja, sobre a questão do partidarismo. Existiam aqueles que eram do partido de Apolo, existiam aqueles que se alegavam do partido de Paulo, outros que se diziam do partido de Cristo, outros que se diziam do partido de Pedro. Então Paulo precisa colocar ordem na casa e dizer: não importa como o evangelho chegou a você, importa que Cristo seja glorificado. Então não façam as coisas por partidarismo. Do capítulo 1 ao capítulo 4 ele vem tratando essas divisões e facções dentro da igreja. Capítulo 5 ele vai tratar sobre a imoralidade dentro da igreja. A imoralidade chegou a tal ponto, onde no capítulo 5 Paulo instrui aos presbíteros, porque existia um irmão lá da igreja, e esse irmão chegou ao ponto de se relacionar com a esposa do próprio pai. E esse não era só o problema é que a igreja estava aceitando tudo isso muito bem. A igreja estava se orgulhando de manter essas pessoas. Então Paulo, através de uma carta, ele orienta: excluam esse irmão, porque ele não está aderente àquilo que nós pregamos. Isso é muito interessante, porque essa exclusão, ela é tratada depois. Porque uma pessoa que ela está em um ambiente de fé, mas ela não concorda em nada com o ambiente de fé, e ela não deseja mudar, ela não deseja se arrepender do que ela faz nesse ambiente. Então Paulo muitas vezes precisava ser duro a esse ponto: excluam esse irmão, entreguem ele aos próprios delitos, aos próprios pecados.
A imoralidade era tamanha, a igreja aceitava que Paulo precisava corrigir. Paulo vai tratar um assunto muito presente nos dias de hoje, sobre brigas públicas dos irmãos. Os irmãos estavam brigando, estavam levando a tribunais para julgar as suas próprias causas. Parece que nós estamos vendo algo semelhante nos dias de hoje. Paulo já tratava isso lá em 1 Coríntios. Será que nós não temos a capacidade de ter uma desavença com o nosso irmão? Nós precisamos levar a um tribunal? Isso, de uma forma ou de outra, meu irmão, isso vai envergonhar o evangelho. Porque se nós somos cristãos, nós entendemos, ok, nós temos direitos, mas nós podemos. Será que não existem irmãos que podem chegar, mediar? Meu irmão, você está certo, mas você consegue abrir mão, você consegue perdoar. Isso poderia acontecer, mas não estava acontecendo nessa época. E brigas estavam vindo à tona. Então, meu irmão, fica aqui uma lição para nós. Se você tem algo contra alguém da igreja, primeiro, antes de buscar qualquer tribunal, qualquer coisa, faça o seu papel de cristão. Chame esse irmão para conversar. Apresente seus pontos, apresente as suas questões. E aquilo que for possível, assim como Cristo fez, ceda, meu irmão. Não estou falando para você ceder em todas as coisas, nem ser bobo de ninguém, ok? Mas o evangelho fala muito sobre isso. É perder para ganhar. É para que o nome de Cristo seja glorificado. Então Paulo precisava colocar ordem. Paulo vai tratar no capítulo 7 sobre problemas no casamento. Paulo vai tratar adiante sobre a liberdade cristã. Entra naquela questão do carnes sacrificadas a ídolos. Devo comer, não devo comer? Paulo orienta, se você não sabe, não pergunta e come. Vai lá. Agora, se você está sabendo que é sacrificado a um ídolo, então não come, meu irmão. Orientações básicas que muitas pessoas às vezes hoje têm dúvida. Posso ou não posso comer? Meu irmão, se você não sabe, ora, abençoa e come. Deus te abençoe. Agora, se você sabe que algo é consagrado a um demônio, a um falso Deus, por que você vai ter isso na sua casa? Por que você vai ter isso como um objeto, como um amuleto? Paulo tratava sobre isso lá em 1 Coríntios. Paulo vem trazer instruções sobre o culto, sobre os dons, sobre o amor, sobre a ceia, do capítulo 11 até o capítulo 14. Paulo vai tratar ali da ressurreição, doutrina da ressurreição de Cristo. E esse é o contexto de 1 Coríntios. Mas, mais uma vez, a igreja de Corinto dava muito trabalho. Então ele escreve a carta em um ano, no ano 55. E ele sai para a viagem, vai para Éfeso, depois para Macedônia. E no meio do caminho, ele precisa escrever uma nova carta. Então nós chegamos em 2 Coríntios. 2 Coríntios, ele vai falar sobre uma mudança de planos, que ele tinha prometido visitar eles mais uma vez, 2 vezes aliás. E ele fala, por conta da obra missionária que eu vou ter que mudar esse plano, talvez eu vou fazer uma visita só para vocês. Chega então em 2 Coríntios, se você achou duro demais aquela palavra da exclusão do irmão, agora em 2 Coríntios ele fala, aquele irmão, agora ele dá demonstrações de arrependimento, acolham de volta e mostrem que ele é amado. E é assim que nós devemos proceder. Aquele que se arrepende deve ser amado, deve ser acolhido. Às vezes nós queremos ser limpinhos demais, né? Eu não me misturo, eu não me junto com pecadores. Mas você e eu sabemos quem nós somos, a nossa realidade. Nós não somos juízes, nós somos imagem e semelhança de Cristo. E nós devemos tratar o nosso próximo como o amor que nós gostaríamos de ser tratados. Então, meu irmão, se existe algum irmão que você conhece, isso aqui é mensagem para uma igreja madura. Nós não estamos aqui com comidinha rala, meus irmãos. Nós estamos indo a lugares profundos e eu sei que é isso que nós estamos vivendo e estamos construindo nas primícias. Então você precisa entender aquilo que a gente está falando aqui. O Senhor te chama para perdoar, o Senhor te chama para liberar perdão. Às vezes numa circunstância como essa. Imagina se fosse nos nossos dias, algum irmão aqui se envolveu com uma parente, com a esposa do pai. Algo que nos choca. Tantos outros pecados que para a nossa moralidade, às vezes afeta a nossa moralidade. Mas se esse irmão, nosso irmão, se arrepender,
e desejar voltar, quem somos nós para limitar a presença dele no corpo, na igreja? Então que o nosso coração esteja aberto. Paulo vai falar em 2 Coríntios sobre a glória da nova aliança. Ele vai falar, você conhece, sobre os tesouros. Somos nós temos como tesouros em potes de barro, tesouro o evangelho. E os potes de barro somos nós não valemos para nada, mas nós temos algo muito precioso. E você tem algo muito precioso. Talvez você chegou aqui essa noite se sentindo como um pote de barro, um pote que não vale nada, um pote imprestável. Eu te digo, assim como eu, você é isso mesmo. Mas existe algo dentro de você que vale muito mais do que o barro que você é. O Cristo, o homem que morreu e derramou o seu sangue por mim e por você. Hoje Ele habita dentro de você através do Espírito Santo. Isso é precioso demais. Ele escolheu abrir mão de toda a sua glória e habitar em potes de barro. Então isso é precioso demais. Nós temos esse tesouro. Paulo vai falar do ministério da reconciliação. Paulo vai falar do jugo desigual. Não se coloquem em jugo desigual. Falando ali para aqueles que estavam se juntando com os falsos mestres, ou com aqueles de outras religiões, que não tinha nada a ver com a própria religião. Paulo vem então no capítulo 8 e 9 falando do incentivo à contribuição. Muitas vezes você já ouviu nós ministrarmos aqui através desse púlpito, falando sobre ele usando o exemplo de que o Senhor dá semente ao que semeia, pão ao que tem fome. Paulo vem e orienta eles ali sobre a generosidade, sobre a contribuição. Paulo orienta sobre a contribuição que eles estão levantando aos irmãos pobres de Jerusalém. E a carta de 2 Coríntios, ela já vem num tom muito mais ameno do que a 1 Coríntios. 1 Coríntios, Paulo tem que vir com a vara, como ele diz, bater se fosse necessário, mas por amor. Paulo, de fato, era ali como um pai para aqueles irmãos da primeira igreja. E ele precisava corrigir. Meus irmãos, nós temos tantos problemas hoje, ano 2025, depois de Cristo. Imagina nos primeiros anos. É claro que iam ter dúvidas, é claro que iam ter problemas, é claro que iam existir falsos mestres. E Paulo, através do amor que Cristo colocou na vida dele, cuidava, orientava, exortava quando era necessário. Então 2 Coríntios, ele vem num tom muito mais brando, num tom muito mais ameno, até o capítulo 9. Mas aí nós chegamos em 2 Coríntios capítulo 10. E aí você percebe, eu não sei se você conseguiu perceber, porque eu disse, esse não é um texto fácil, mas aqui existe uma mudança no tom das palavras de Paulo. Aqui, Paulo ele começa a defesa do seu ministério. Porque ao longo de todo o tempo, enquanto a igreja de Corinto estava implantada, estava sendo cuidada, existiam ali os falsos mestres, aqueles fariseus que eram a favor da circuncisão, aqueles que eram do partido de Paulo, do partido de Pedro. Existiam muitos falsos mestres querendo pregar outro evangelho a não ser o de Cristo. E esses falsos profetas atacam o tempo todo Paulo. Então algo acontece, porque você percebe que o tom muda. Talvez Paulo recebeu alguma informação ali no meio do caminho. Paulo estava se preparando, Paulo estava cuidando de uma outra igreja, talvez já estava lá no capítulo 9, se preparando para despedir, que a graça e a paz. E aí chega uma notícia, que estão o difamando, que estão falando do seu ministério. Não só isso, estão falando muitas coisas a respeito de Paulo. Então o tom muda, e nós vamos olhar aqui essas acusações que foram feitas por esses falsos mestres e começaram a se disseminar. O problema não eram as acusações, o problema é que os coríntios estavam começando a dar ouvidos a essas acusações, e eles começando a questionar: ó Paulo, mas essa autoridade que você tem aí, será que vale mesmo? Será que você pode falar em nome de Cristo? Será que você pode falar em nome dos apóstolos, do apóstolo Pedro, do apóstolo João? Será? E a integridade de Paulo começa a ser questionada. Então nós vamos voltar agora para o texto, versículo 1, para começar a mais uma vez expor aqui esse texto. Versículo 1: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo.
Paulo já inicia. Ele vai falar mais alguma coisa e depois ele vai falar: eu rogo. Então, pela mansidão e pela bondade de Cristo, Paulo já aciona Cristo. Não é pela minha vontade, não é o que eu acho, não é o que você acha, mas pela mansidão e pela bondade que Cristo teve com vocês, igreja de Coríntios. Apelo a vocês humildemente. Aí Paulo começa a usar até um tom de ironia. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Talvez se você tenha a versão aí King James ou a nova tradução da linguagem de hoje, você vai ver que está escrito: alguns que dizem que sou audaz quando estou ausente, mas humilde e simples demais quando estou presente. Não me obriguem a agir com esse rigor, com essa audácia que vocês estão me falando. Paulo estava sendo acusado ali de ser bonzinho demais quando estava presente, passar a mão na cabeça de todo mundo, mas quando estava ausente, mandava cartas duras, cartas pesadas demais. A integridade de Paulo estava sendo questionada. Eu rogo para que vocês entendam e não me obriguem a agir com essa audácia, não me obriguem a agir com essa violência, com esse rigor, todo quando estiver perto de vocês. Tal como penso que ousarei fazer com alguns, aqueles que acham que procedemos conforme padrões humanos. Alguns estavam disseminando ali, não, Paulo está procedendo conforme homem, ele age conforme o interesse dele, né? Ele cuida dali que precisa cuidar, mas passa a mão na cabeça de quem precisa passar. E a gente vai saltar do versículo 2 para o versículo 7, de 7 a 10. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E se nós pegarmos aqui capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 e 13, até o capítulo 12, ele está fazendo uma defesa do seu ministério. É uma defesa muito profunda, porque o caráter de Paulo começou a ser questionado. Então eu fiz aqui um resumo de todas as acusações que Paulo sofreu e começa a listar. Paulo de fato foi acusado de ser ameaçador, ditador, duro, forte quando estava longe, mas fraco, indeciso e simplista quando estava presente. Simplista no sentido de palavra. Eles começaram a questionar: não, mas Paulo fala simples demais. Paulo começa a falar simples demais. Isso faz muito sentido num contexto grego, onde você sabe que talvez ali Atenas é um berço ali dos filósofos, uma cidade universitária. Então eles começaram a usar algumas questões e questionar a retórica, a forma como Paulo se expressava. E se o homem que não tinha retórica, que não tinha eloquência, foi o maior evangelista de todos os tempos, eu acho que é isso que importa. Não importa saber falar, não importa você saber falar o português correto ou errado, importa o que você fala, meu irmão. Então não deixe, talvez, poxa, mas eu não sei falar direito essas coisas da Bíblia, eu sei talvez 2, 3 versículos. Meu irmão, o que vale é o que está dentro de você e a sua intenção. Talvez com seus 2, 3 versículos você pode mudar uma história, a história de uma família, a história de uma vida. Então não se limite por aquilo que falam de você, talvez pelas suas limitações ou aquilo que estão te acusando de ser. A autoridade apostólica de Paulo começa a ser questionada. Eles começam a questionar se de fato Paulo tem autoridade. E aí você começa a transitar pelas cartas de Paulo. Então em Gálatas capítulo 2, Paulo vai fazer o relato do concílio que houve em Jerusalém,
onde ele se apresenta aos mestres ali, aos pais da igreja, aos apóstolos, a Pedro, aqueles que caminharam com Jesus. E eles chancelam o ministério de Paulo. Se você quiser anotar aí, anote Gálatas 2:7, vai falar que ele foi chancelado, que ele foi reconhecido, teve seu ministério reconhecido. Assim como Pedro, para os da circuncisão, Paulo foi reconhecido como apóstolo daqueles que não eram da circuncisão, ou seja, apóstolo dos gentios. Ele foi acusado de não pertencer a Cristo, por não ter andado com Cristo. Então em Gálatas 1:12, em Efésios 3:2-6, em 2 Coríntios 12:1-4, Paulo vai relatar que ele conhece um homem que foi levado ao terceiro céu. Ele vai relatar que o evangelho que ele recebeu do próprio Cristo através de revelação. Então ele começa a basear, ok, eu não caminhei com Jesus Cristo, eu não fui da época, eu não caminhei com Jesus, mas o que eu prego hoje não é de mim mesmo e não foi me transmitido por homens, mas foi revelado pelo próprio Cristo. Então anote esses textos, talvez você queira, Gálatas 1:12, Efésios 3, de 2-6 e 2 Coríntios, vou ler aqui para você, 2 Coríntios 12, de 1-4. É necessário que eu continue a gloriar-me, Paulo falando com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, quais coisas que homens não o permitem, que a homens não é permitido falar. Então Paulo começa a refutar argumento por argumento. Paulo é acusado de ser orgulhoso, e Paulo refuta dizendo que ele sentia orgulho dos coríntios, sentia orgulho do ministério dele. Paulo é acusado de ter uma palavra desprezível. Finalzinho do versículo 10 vai falar sobre isso, que a palavra dele, que a palavra do apóstolo Paulo era desprezível. Para nós nos dias de hoje isso soa como um absurdo. Nós temos aqui cartas preciosas, poderosas do apóstolo Paulo, e ele estava sendo acusado de ter uma palavra desprezível, talvez por não ser um orador eloquente, enquanto que já em 1 Coríntios ele fala, a minha pregação ela não é baseada em palavras humanas, em palavras eloquentes, mas sim no poder de Cristo Jesus. Paulo já tinha falado, eu não vou usar todo o conhecimento que eu tenho. E foi assim que Paulo conseguiu conquistar os gentios, aqueles que eram distantes, que não conheciam Deus Yahvé, que não conheceram Jesus pessoalmente, mas chegaram, que entenderam o evangelho de Cristo através da palavra simples de Paulo. Paulo também foi acusado de ter uma palavra desprezível, sabe por quê? Por não receber pagamento pela sua palavra. E é muito interessante, existe aquela situação, acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então os falsos mestres estavam acusando Paulo, porque existia a doutrina que um professor grego, ele não poderia ministrar uma aula sem receber um valor, porque senão mostrava que aquilo não tinha valor nenhum. Mas Paulo vai relatar, enquanto eu estive aí com vocês em Corinto, eu procurei não ser pesado para ninguém. Eu procurei não receber salário de vocês e passei algumas dificuldades. E as igrejas de outros lugares me sustentaram, me ajudaram. E eu vou ser punido por isso? E não, se eu voltar eu vou fazer da mesma forma. Quando que nós sabemos que esses falsos mestres, que esses falsos profetas estavam justamente querendo abusar do povo, tirar ali todo o proveito financeiro do povo. Então eles acusavam Paulo para gerar um motivo para poder receber um pagamento, um dinheiro para as palavras que eram proferidas ali. Paulo foi considerado a ser inferior, e Paulo usa um termo, eu não me considero inferior a esses super apóstolos. Ele usa esse termo e é muito interessante. Eu não sou inferior a esses super apóstolos, talvez porque eu não andei com Jesus. Paulo foi acusado de manipular com astúcia
ali o povo de Corinto para levantar uma coleta para os irmãos pobres de Jerusalém. E é algo muito interessante, quando você vai para Gálatas 2, versículo 10, é o final da chancela do apóstolo Paulo ao ministério do apóstolo Pedro ao apóstolo Paulo, e ele diz no final assim, ó: você foi separado aos gentios, eu só peço que você não se esqueça dos pobres. Então eles começam, e você vai ver em toda essa carta, o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios vai falar sobre a generosidade que eles estão ali organizando, levantando novamente as coletas que seriam destinadas aos irmãos que estavam em Jerusalém. Você sabe que nessa época Jerusalém estava sendo destruída pelo Império Romano, e pouco tempo depois ela foi completamente destruída. E existiam homens e mulheres que estavam ali precisando de recursos. E é muito interessante que ele estava sendo ali acusado de manipular para levantar uma oferta, quando essa própria oferta foi uma ideia dos próprios coríntios. A Bíblia vai relatar isso. E Paulo fala, ó, já que vocês tiveram essa ideia, então agora eu vou dar a oportunidade para vocês de não só falar, mas concluir essa ideia que vocês têm. Leia depois capítulo 8, capítulo 9. E Paulo também está sendo acusado de talvez desviar ou embolsar toda essa oferta que ele está levantando. E é muito interessante que no capítulo 8, versículo 10, versículo 21, ele fala assim, ó, com relação a essa oferta: pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens, com relação à contribuição. E meus irmãos, é assim que nós procuramos caminhar também nessa casa. Todo o dinheiro, todo o recurso que entra, nós não procuramos fazer apenas o que é correto aos olhos de Deus, nós procuramos fazer aos olhos dos homens. Creio que todos que estão aqui, nós não temos nada para relatar de dúvidas, de fraudes, de escândalo, de dinheiro desviado. Nós somos uma igreja totalmente transparente nesse sentido. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, você pode nos procurar. Nós fazemos controle, nós fazemos balanço financeiro, tudo aqui é muito claro com relação a isso. E Paulo já falava, Paulo já se defendia naquela época. Então versículo 11 de 2 Coríntios 10: saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Você pode estar falando, beleza pastor, estou entendendo toda a história que você está contando, mas vamos lá, e as armas para guerrear? Aqui a gente vai começar a entrar no nosso tema, porque Paulo ele refuta todas as acusações, e a principal das acusações era que Paulo era incoerente. Paulo era incoerente daquilo que ele fazia com aquilo que ele falava. E talvez nós vamos, como eu disse, talvez você não vai sair daqui com uma listinha de armas, mas com algumas perguntas que vão nos auxiliar a desenvolver as armas para guerrearmos esse ano de 2025. Então, para falarmos, nós finalizamos com esse entendimento. Paulo baseia a defesa do ministério dele falando sobre coerência, que ele andava, pregava, ministrava de forma coerente. Então, para nós entrarmos com relação às armas para guerrear, nós precisamos entender que a minha vida, a sua vida, nós somos formados por corpo, alma, espírito. Eu não vou entrar no mérito teológico aqui, se é corpo e espírito, ou só corpo e alma, não vamos entrar nisso. A gente consegue entender corpo, a matéria, alma, o centro dos pensamentos, das emoções, e espírito, aquilo que não é matéria, mas que nos comunica, que nos liga com Deus, ok? 1 Tessalonicenses, Paulo também dizendo, capítulo 5, versículo 23, o que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito, nós estamos falando aqui de armas para guerrear. Ok, então vamos descer mais um nível. Se nós estamos em guerra, nós precisamos entender em que dimensão que nós estamos em guerra. Porque eu não estou vendo você aqui, até o momento,
precisando pegar em armas, como eu disse mais uma vez, até o momento, para lutar uma guerra física. Graças a Deus nós ainda vivemos num país que é livre, nós ainda temos um direito de ir e vir, nós ainda temos o direito de vir a uma igreja de portas abertas, cultuar ao nosso Deus, cultuar a Jesus. Existem lugares que isso não é uma realidade, mas por enquanto, talvez vai chegar um dia que isso não seja, mas por enquanto, nós não estamos precisando pegar em armas, literalmente, para lutar uma guerra. Então nós precisamos entender que dimensão que essas guerras que nós estamos falando aqui, que elas são travadas. As nossas guerras, elas não são contra a carne, contra sangue. As nossas guerras, elas não são contra homens, mas são sim na dimensão espiritual. Efésios 6:12, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sua briga, meu irmão, a sua guerra não é contra o seu vizinho, aquele endemoniado, é contra os demônios, não é contra ele. A sua briga, meu irmão, não é contra o seu chefe. A sua disputa, a sua guerra não é contra pessoas. Existem criaturas que são amadas por Deus, a sua guerra não é contra elas. A sua guerra é contra principados e potestades. As nossas guerras, elas são travadas nas regiões celestiais, como você sempre ouve desse púlpito. As questões espirituais vão reger as questões naturais. Então nós precisamos entender que essas guerras, elas são travadas nas regiões espirituais. E agora nós vamos voltar para o cerne desse texto, que são os versículos 3, 4 e 5 de 2 Coríntios 10. Volte comigo lá. Versículo 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. Nós temos que concordar que, por mais que sejamos, um espírito, por mais que sejamos uma alma, nós habitamos em um corpo vulnerável, em um corpo que é corruptível, e o nosso corpo, ele tem dores, com o passar dos anos nós vamos começando a sentir as dores. Esses dias eu estava falando para a Sara, meu Deus, a idade está chegando, dor nas costas, e dor naquilo, dor aqui, dor acolá. Nosso corpo é corruptível, nós vivemos uma natureza humana, nós temos medos, nós temos receios, e isso acomete a todos nós, talvez uns mais, outros menos, mas cada um tem um medo. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de ser assaltado a qualquer momento. Não sei qual é o seu medo, mas eu sei que talvez você tenha algum medo. Não sei, talvez o seu medo é ficar sozinho, talvez o seu medo nessa noite é não casar. Meu Deus do céu, será que eu vou morrer sem casar? Nós temos medos, nós vivemos uma natureza humana, nós sofremos com enfermidades, com doenças, e como nós lutamos no ano de 2024 contra enfermidades, mas glória a Deus, porque o Senhor cuidou de nós, e nós chegamos até aqui, 2025, em nome de Jesus. Eu declaro esse favor do Senhor sobre a sua vida, um ano em nome de Jesus, que as enfermidades não vão tocar a sua casa, em nome de Jesus, mas nós estamos em um corpo que é vulnerável, nós passamos por doenças, por enfermidades, nós temos um corpo que tem limitações. As nossas limitações são: eu tenho uma força limitada, eu não consigo levantar mais peso do que aquilo que eu consigo, eu não consigo passar muitos dias sem dormir, eu não consigo passar muitos dias sem comer, sem beber água. Existem limitações, sem ir ao banheiro, são limitações que nós temos, que o nosso corpo tem. Nós, enquanto vivemos em uma natureza humana, nós temos também as questões dos prazeres. O corpo humano, ele tem prazeres, isso não é errado, isso não é um problema. Então, por exemplo, quando você tem uma situação de alegria, isso gera um prazer em você. Quando tem a questão da endorfina, você faz um exercício, isso gera um prazer. Quando você tem uma relação sexual, você tem um prazer, e ok, sem problema nenhum com isso. O
Senhor nos fez, essa é a nossa realidade. O problema é que existem muitos que começam a virar escravos do prazer. Então aquelas enzimas, aquilo que nós sentimos através de um exercício físico, aquilo que talvez nós sentimos fazendo uma boa alimentação, tendo uma boa conversa, agora eu começo a suplementar isso através de drogas. Então eu compro uma felicidade em cápsula, né? Eu começo a usar uma droga para me deixar relaxado, eu uso uma droga para me manter acordado, depois eu uso uma outra droga para me fazer dormir. Então tudo isso está ligado ao prazer. Pessoas que são escravas do vício, escravas do sexo. Esse é o nosso corpo. Então Paulo, ele está falando aqui, pois embora nós vivamos como homens, nós vivamos na carne, é o termo que ele usa, que é esse contexto, essa é a nossa realidade, a nossa limitação. Paulo complementa, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Então nós já entendemos que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. E embora nós tenhamos todas essas limitações de um corpo corruptível, nós não devemos lutar com as armas e com os padrões humanos. Porque se a gente pegar então, quais são os padrões humanos da carne? Os padrões humanos para uma luta do padrão da carne é ser desonesto, ser desleal. Ser desonesto no sentido, eu vou fazer o que for necessário, não importa se é certo ou se é errado, para levar vantagem, para conquistar o que eu quero. Eu vou ser desleal com aqueles que caminham ao meu lado. Eu devo lealdade a mim. Esse é o padrão da carne. Eu vou levar vantagem em tudo que eu puder. Ou seja, eu quero fazer o mínimo esforço possível e ter a maior recompensa possível. Se possível que os outros façam as coisas, eu só leve as vantagens. Esse é o padrão da carne. Eu vou fazer de tudo para satisfazer as vontades da minha carne a qualquer custo. Os padrões de luta da carne, eles estão baseados no egoísmo, ou seja, o que importa é me sentir bem. Existe uma música assim, o que importa é me sentir bem, o que importa é o que eu acho, o que importa é o que eu sinto. Nós vivemos em dias egoístas, onde os homens são amantes de si mesmos. Esse é o padrão humano, esse é o padrão da carne. O padrão da carne, de luta da carne, é onde o orgulho domina, onde a reputação está acima de tudo. Então Paulo, ele vem e ele fala, embora nós vivamos em carne, sejamos de carne e osso, nós não devemos lutar. E anote aí, esse é um ponto, uma arma para você guerrear. Não lute segundo os padrões da carne, não lute segundo os padrões humanos. Os padrões humanos só vão causar destruição. Os padrões humanos só vão causar destruição. Em Gálatas 5:16, Paulo vai dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Romanos 8:5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, primeira orientação aqui, embora você seja homem, você seja limitado, não lute segundo o padrão da carne, não lute segundo os padrões humanos, amém? Vamos lá, vamos avançar, versículo 4. As armas, 4 e 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos entender, se a dimensão das nossas batalhas é no mundo espiritual, nós precisamos entender qual é o nosso campo de batalha. Nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito. O campo de batalha, o campo das nossas batalhas, de fato, é a nossa mente, é a nossa alma.
Porque o nosso corpo, ele precisa de estímulos, ele precisa de direções para se mover, para agir, ok? Se nós lembrarmos lá, quando Jesus está falando a respeito da oração, Jesus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que a gente tem no meio entre espírito e carne? Nós temos a nossa alma, que são as nossas emoções, as nossas decisões. E aí que as nossas batalhas são travadas. A nossa guerra, ela é na dimensão espiritual, mas o campo de batalha é na mente, é na nossa alma, são os nossos pensamentos. E por quê? Por que isso? Porque nós temos dificuldade para entender e separar, primeiro, o que é carnal do que é espiritual. Às vezes, de fato, nós estamos tentando lutar de forma carnal, guerras que devem ser batalhadas de forma espiritual. Às vezes você está lutando, tentando com a força do seu braço, quando na verdade você deveria dobrar os seus joelhos e clamar: Senhor, eu tentei, eu não consigo. Senhor, luta a minha guerra. Eu te entrego o controle da minha vida. Eu largo todas as armas que eu posso empunhar nas minhas mãos e eu te entrego o controle. Eu sei que o Senhor é o general de guerra, aquele que não perdeu uma batalha sequer. Então existem batalhas, meus irmãos, que quando nós vimos, não são contra a carne ou sangue. Nós temos muita dificuldade de entender isso. E às vezes o contrário também é real. Então por isso que a nossa mente muitas vezes ela fica perdida no meio do caminho. E às vezes nós queremos espiritualizar uma batalha que, como o pastor Lori disse aqui, uma batalha que tem que ser física, né? Eu conquistar o meu emprego, ok, nós devemos orar, mas se eu não sair da minha cama, se eu não sair do meu quarto, eu não vou vencer essa batalha. Então a nossa mente, porque a nossa guerra é na mente, porque a nossa mente tem essa dificuldade de entender o que é carnal do que é espiritual. Nós precisamos lutar a todo tempo contra padrões de crença. Não, mas eu aprendi que é assim, eu aprendi que é assado. E muitas vezes, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fomos instruídos, vão moldar os nossos pensamentos, vão moldar aquilo que nós chamamos de um padrão de crença. E a nossa mente tem muita dificuldade de entender o que é isso. A nossa mente, ela tem uma tendência natural da carne. Você sabe que desde a queda do homem, nós temos uma tendência, infelizmente, pelas coisas que são da carne, pelos prazeres que são da carne. E a nossa mente, ela é assim. Então quando você menos espera, talvez sua mente está começando a ir por alguns pensamentos que não deveriam. Sua mente está começando a pensar: mas eu tenho que fazer o bem para mim mesmo. Ah, mas acho que não tem tanto problema assim, todo mundo faz. E a gente começa a lutar contra alguns padrões de crença que são gerados na nossa mente, caída pelo pecado. Muitas vezes nós lutamos contra uma mente que ela é autossabotadora. Sabe aquela circunstância aquela questão onde você mesmo se sabota? Onde você, muitas vezes, nós temos uma mente especialista em minimizar os nossos defeitos, né? Onde nós temos uma mente que ela é especialista em justificar os nossos problemas, os nossos pecados. Não, mas você não é tão mal assim. Você errou querendo acertar. Você queria só fazer o bem. Nós temos uma mente que muitas vezes nos sabota. Ou contrário, não, eu não vou conseguir mesmo. Sabe, algo que foi implantado na nossa mente, dizendo que nós não vamos conseguir, nós não somos capazes, nós não vamos conquistar. Por isso, a nossa guerra ela é travada na mente. A nossa mente também, ela é alvo do inimigo das nossas almas. O diabo e seus demônios, eles são especialistas em lançar dardos inflamados que podem acertar as vulnerabilidades da nossa alma. Então, o diabo, ele está aí há milênios, rodando e passeando pela terra, e ele te conhece do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, e ele conhece cada uma das suas vulnerabilidades. Então nós não podemos impedir que o diabo muitas vezes lance dardos inflamados, mas em Efésios capítulo 6 vai falar lá sobre a armadura, e vai falar sobre o escudo da fé, com os quais vocês podem rebater e bloquear os dardos inflamados do inimigo. Então nós não podemos impedir, que uma andorinha voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ela faça ninho. E é isso que às vezes Satanás tenta.
Satanás muitas vezes ele tenta, e ele tem esse poder de lançar alguns pensamentos que muitas vezes nós não entendemos como é que isso veio parar na minha cabeça. Satanás e seus demônios, eles têm esse poder, porque ele não pode te possuir, porque você é templo e morada do Espírito Santo, amém? Então ele não pode te possuir, mas ele pode tentar te influenciar, e ele conhece as suas vulnerabilidades. Então às vezes você está lá no seu trabalho, e do nada pode vir um pensamento: poxa, mas olha aquela moça, aquele moço ali, poxa, se acontecer alguma coisa aqui, minha esposa, meu marido, ninguém vai ficar sabendo. Nossa, olha esse dinheiro aqui que está na minha mão, não tem nota nenhuma, o patrão nem vai ficar sabendo. Ah, mas o que tem fazer essa coisa errada aqui? Não tem problema. Dardos de Satanás, onde nós temos sim todo o poder para bloquear esses dardos e repreender sobre as nossas vidas. Mas por isso que nós precisamos entender que a nossa batalha, ela é travada na mente, na nossa mente. Porque, mais uma vez, como Jesus disse, a carne ela é totalmente fraca, o espírito ele está pronto para as questões de espírito, para a oração. E o que vai transitar nesse meio é a nossa alma. Então, se eu não conseguir governar a minha alma de que sim, é importante eu ter um tempo de devocional, um tempo de devoção ao meu Deus, ir lá, minha mente dar um comando, e eu ir lá dobrar os meus joelhos, e sentar, muitas vezes com sono, cansado, não, mas eu vou ler a minha Bíblia, porque isso vai me direcionar às coisas do Espírito. Se eu deixar a minha mente livre, ela vai me empurrar totalmente para as decisões, para as vontades da minha carne. Por que nós estamos nesse texto? Porque a defesa de Paulo, ela se baseou na coerência. E esse é o conjunto de armas mais poderoso que um cristão tem para guerrear. A maior arma que um cristão tem é a coerência. A coerência. A coerência com a fé que nós dizemos que nós proferimos. A coerência com o Evangelho de Cristo que nós dizemos que nós seguimos. O ser humano ele tem uma tendência absurda de normalizar incoerências. Vou te dar um exemplo, talvez, não é indireta para ninguém, mas talvez alguns dias atrás aí nas festas, você estava reflexivo, você estava pensando, você falou: 2025 eu vou cuidar da minha saúde. 2025 vai ser um ano diferente, 2025 eu vou fazer exame, 2025 eu vou voltar a fazer exercício físico, 2025 acabou, hein? Acabou, ó, projeto verão 2026, 2025, mas passa mais uma torta, mais um pedaço de bolo, mais um pedaço de costela. Talvez você fez isso nesse final de ano. Eu falo porque eu estava reflexivo também, e o ser humano ele é especialista em incoerências, em normalizar incoerências. Nós somos especialistas em normalizar muitas incoerências das nossas vidas. Quantos médicos fumantes talvez você já não conheceu? Quantas pessoas que vivem uma forma totalmente incoerente com aquilo que elas pregam, com aquilo que elas falam? O ser humano ele é especialista em normalizar incoerência. Mas a maior arma que um cristão tem é a coerência. Viver de forma coerente com a fé que nós professamos. Em outras palavras, viver os princípios do Evangelho. Então, Paulo, ele pautou toda a defesa do ministério dele, ele gastou capítulos e capítulos defendendo e usando a pauta e usando esse conjunto de armas que é a coerência entre palavras e ações. E aqui vai a primeira pergunta para você: suas ações hoje refletem de verdade a fé que você diz professar? Pare e pensa um pouquinho aí. Como eu disse, talvez você não saia com uma lista, mas com algumas perguntas. As suas ações hoje, elas são coerentes com o Evangelho de Cristo Jesus, que você diz professar? Não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou gospel, ok. Mas os seus atos, as suas atitudes, as suas ações, elas condizem, elas são coerentes com isso?
suas ações estão alinhadas com os princípios do Evangelho de Cristo? Será que a forma como você trata a sua esposa está alinhada com os princípios do Evangelho de Cristo? Será que a forma como você trabalha, como você vende a sua mão de obra, está alinhada com os princípios do Evangelho de Cristo? Será que a forma como você se relaciona com as pessoas está alinhada com os princípios do Evangelho de Cristo? Será que a forma como você cuida do seu corpo está alinhada com os princípios do Evangelho de Cristo? Então nós paramos para pensar e de fato, existem muitas incoerências em nossas vidas. Muitas coisas que às vezes nós sabemos, mas ter conhecimento é uma coisa, praticar é outra coisa. Às vezes a gente vem aqui culto após culto, ano após ano, ministração após ministração, e nós estamos vivendo de segunda a sexta as mesmas dores, os mesmos problemas, os mesmos pecados que são incoerentes com o Evangelho que nós professamos. Então, o maior conjunto de armas para guerrear em 2025 é a coerência com os princípios do Evangelho que nós dizemos que nós seguimos. Nós nos declaramos cristãos. A coerência, ela nos empodera, ela nos fortalece, ela nos dá discernimento, ela nos dá domínio próprio e sabedoria do alto, como foi ministrado ontem. Então, às vezes, você está passando por circunstâncias muito difíceis e você está precisando de alguma direção do Senhor. E o Senhor, como nós aprendemos aqui, o Senhor dá sabedoria àqueles que buscam a sabedoria do alto. E você sabe de tudo isso. Então o que te falta é coerência com aquilo que você já sabe. O que te falta é a ação de dobrar o seu joelho e Senhor, eu não sei como resolver aquela circunstância lá no meu trabalho. Eu tentei de todas as formas, mas eu não sei. Nós vivemos de incoerência e incoerência, tentando lutar pela força do nosso próprio braço. A coerência com o Evangelho é um lugar de proteção. A coerência com o Evangelho, ela nos garante esse lugar de proteção. Porque primeiro, o Evangelho, ele vai me dizer como eu devo me relacionar. Que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, como Cristo nos amou. Se eu entendo isso de verdade, eu vou maltratar alguém? Não vou. Eu tenho a segurança do Evangelho. Além do poder, de andar em coerência, ela nos dá esse lugar de proteção. Esposa, o Evangelho, ele fala de como você deve tratar o seu marido. Isso é um lugar de proteção para você. Talvez você não entenda, mas eu não entendo porque eu estou vivendo isso em casa, um inferno no meu casamento. Ok, e você sabe o que a Bíblia diz, como você deve andar, como você deve se portar como esposa, e por incoerência você não faz, você escolhe viver de uma outra forma, você está desprotegida. Meu irmão, minha irmã, eu não trouxe nada novo aqui, eu só vim essa noite para dizer que nós precisamos viver aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que é pregado todos os cultos. Chega de viver de uma forma incoerente. Chega de falar de uma forma, mas viver de outra. Chega de falar que eu creio em Jesus, que Ele é meu sustento, que o justo não vai mendigar o pão, que o Senhor abençoa as minhas finanças, mas chega no finalzinho do ano, mas vamos fazer uma fezinha aqui na Mega da Virada, porque vai que resolve os meus problemas. Isso é incoerência. Isso é incoerência, meu irmão. Incoerência com o Evangelho que você diz acreditar. Quem te sustenta, quem cuida da sua vida, quem cuida do seu patrimônio é Jesus Cristo. Então quando nós estamos negociando, quando nós estamos colocando em apostas, colocando a sorte vai mudar a minha vida, ok, então deixa que a sorte cuide da sua vida e mude a sua vida, porque você está tirando o Senhor Cristo desse lugar. Andar em coerência nos leva a um lugar de segurança.
Esse é o conjunto de armas, meus irmãos. Andar em coerência com tudo aquilo que nós sabemos. Nós voltamos aqui para o versículo 4 e 5, onde Paulo fala que essas armas com as quais nós lutamos não são humanas. Se elas não são da carne, são armas espirituais. E nós temos aqui diversos relatos de armas espirituais, de como nós devemos proceder. Você tem a cada instrução de como proceder, de como viver, de como fazer negócios, de como tratar no seu casamento. Você tem princípios que são armas espirituais. E essas armas, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Fortalezas nós também podemos trazer como os padrões de crença, destruir argumentos e pretensões e tornar todo o pensamento obediente a Cristo. Eu vou tentar trazer um exemplo para você do que Paulo está falando aqui. Fortalezas ou padrões de crença. Quantos já ouviram um exemplo, ou uma fala, de que no Brasil é impossível ser um empresário honesto? Nós ouvimos isso. No Brasil não dá. Se você quer ser um empresário, não tem como você ser um empresário honesto. Um padrão de crença, isso é uma fortaleza. Um padrão de crença. Aí, nós precisamos lutar com as armas que nós temos. Então nós vamos para a palavra, e Salmo 112, 5 diz assim: feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. É poderosa para destruir fortalezas. Destrói o padrão de crença. Então, se tem alguém dizendo que é impossível ser um empresário honesto no Brasil, não. A Bíblia, o meu padrão de crença, o meu manual de prática e fé diz que eu devo viver de uma forma honesta. Eu posso ser incoerente e não andar dessa forma, ou posso ser incoerente ao contrário do meu padrão de crença, aquilo que foi colocado na minha mente, ou que está todo mundo dizendo que é impossível. Quem que a gente vai dar ouvidos? Ao que todo mundo diz ou aquilo que a palavra nos diz? Vamos ser coerentes com o que a palavra nos diz ou o que os demais vão dizer? Argumentos. Mas não tem como ser honesto, porque o governo rouba a gente todo dia. Não é verdade? Todo dia a gente trabalha aí 5 meses, 6 meses do ano só para pagar imposto. A gente está sendo roubado a todo tempo. Poderoso para destruir argumentos. Mateus 22, 21 diz: dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então eu posso escolher viver num argumento: mas eles estão roubando a gente, o que é isso aqui, o que é eu sonegar só isso aqui, vender sem nota, não tem problema, ele rouba a gente todo dia, então vou roubar ele um pouquinho. A Bíblia que nós seguimos nos orienta, por mais que seja pesado, e é muito pesado, pagar os nossos impostos e tributos, as taxas e tudo aquilo que a gente precisa pagar. Isso é um princípio. Eu posso escolher caminhar na coerência, utilizando os princípios e as armas espirituais, ou caminhar na incoerência. É poderoso para destruir os pensamentos e levar o pensamento cativo, para torná-lo obediente a Cristo. Então vou seguir a mesma linha de raciocínio. É impossível ser um empresário honesto. O pensamento, a fortaleza. Mas o governo rouba a gente o tempo todo. Isso são os argumentos. Mas olha o pensamento que muitas vezes pode passar na nossa mente: mas ninguém vai ficar sabendo. Se eu fizer, ninguém vai ficar sabendo. Aí, sendo um servo de Deus, eu trago à minha memória que o Senhor, Ele enxerga todas as coisas, e mais vale agradar a Deus do que agradar a homens. Então a coerência, as armas que nós lutamos, elas destroem as fortalezas, elas destroem os argumentos, e elas levam todos os pensamentos. Por mais que passou um pensamento na minha mente, não, eu vou tornar esse pensamento cativo a Cristo. Isso não é uma coisa que agrada a Cristo. O Cristo que eu sirvo, o Evangelho que eu sigo, me orienta que o Senhor, Ele enxerga todas as coisas. Não, eu não vou sucumbir a isso.
eu não vou sucumbir, eu não vou ser desonesto, eu não vou roubar, eu não vou subornar, eu vou pagar os meus impostos. Esse é o conjunto de armas, a coerência. Meus irmãos, Jesus perdeu a vida dele, porque ele foi coerente até o fim. Jesus perdeu a sua vida, porque ele foi coerente às vontades do Pai, até o fim. Como você escolhe viver esse ano de 2025? Com esse conjunto de armas que nós sabemos, o Evangelho, a Bíblia, nos traz todas essas armas que nós precisamos, mas o problema é a nossa coerência. O problema é que às vezes a gente sabe demais e pratica de menos. Outros exemplos, então, a palavra, as armas que nós usamos, ela é poderosa para destruir as fortalezas, os argumentos, os pensamentos do nosso casamento. Mas homem nenhum presta, ó a fortaleza, homem nenhum presta. Não, minha irmã, fale por você aí. Meu marido, minha esposa, presta sim. É homem, é mulher de Deus, fale por você. Fortaleza sendo quebrada. Não, mas você não pode ser fiel, né? Mas vai te trair também. Então, olha o argumento. Não, independente de qualquer pecado que qualquer pessoa possa fazer, eu ajo em retidão conforme a vontade do meu Deus. Pensamentozinho que pode vir lá, não, mas uma ideia que alguém pode lançar sobre você, mas tal pessoa ali tem um interesse em você, vou tornar esse pensamento cativo a Cristo. Não, o Senhor falou que eu ia ser um só com a minha esposa é um só comigo. Não há lugar para infidelidade. Eu posso escolher viver de forma coerente com aquilo que eu já sei, com aquilo que está escrito, ou de forma incoerente, e eu vou pagar, eu vou viver as consequências de tudo isso. Palavras de maldição, nós temos todas as instruções que da nossa boca deve fluir de rios de água viva, que da nossa boca nós devemos profetizar bênção e não maldição, mas lá na nossa casa parece que a gente esquece de tudo isso. A gente usa a nossa boca para amaldiçoar a criança, amaldiçoar o chefe, palavras que não deveriam sair da nossa boca. A gente está vivendo de forma incoerente com a palavra que nós dizemos professar, com o evangelho que nós dizemos seguir. Submissão. Nós devemos ser submissos às autoridades, às autoridades governamentais. Nós devemos ser submissos aos nossos líderes. Nós devemos ser submissos, esposas sejam submissas aos seus maridos. Ok, vocês entendem com maturidade o que está falando. Nós podemos ser coerentes ou incoerentes, podemos andar em submissão ou em submissão, e nós vamos pagar o preço de tudo isso. Generosidade financeira, sexo antes do casamento. Temos diversos relatos de coisas que nós sabemos que a Bíblia nos orienta, mas muitas vezes nós escolhemos andar de forma incoerente. Nossas incoerências com o Evangelho nos expõem. Então, meu irmão, você que vai arriscar ser infiel aí, você está totalmente exposto. Você vai destruir o seu casamento, você vai destruir a sua família. Você que vai arriscar subornar, você está arriscado a um dia alguém te pegar. Você está totalmente exposto. As nossas incoerências, elas nos expõem. E último ponto aqui, ter uma fé coerente, ela é um testemunho. E ela passa, ela leva, o pensamento, não só o nosso pensamento, em obediência a Cristo, mas ela começa a levar o pensamento de outras pessoas cativos a Cristo também. Porque uma pessoa que enxerga um cristão sendo honesto lá no trabalho dele, vai começar a mudar. Poxa, mas eu entendia que não dava para ser honesto, mas eu olho ali o Humberto, parece que ele consegue ser honesto, e olha o pensamento dessa pessoa começando a ser levado cativo à obediência de Cristo. Poxa, mas o que difere? Não, ele segue um tal de Jesus, ele vai na igreja, ele é honesto e ele consegue. Nossa, aquele rapaz do trabalho lá, nossa, ele poderia sair traindo a esposa dele com Deus e o mundo, como as pessoas costumam dizer, mas ele escolhe não fazer isso. Mas por que ele consegue?
ele é cristão e ele decidiu viver, ele entendeu que ele é um só com a esposa dele, ele não precisa de mais ninguém. Poxa, mas isso é possível? Não, nesse mundo isso é possível. Aquele irmão vive isso, aquele meu colega vive isso. E os pensamentos de outras pessoas, através do seu testemunho, começam a ser cativos a Cristo e ser levados à obediência a Cristo Jesus. A palavra, a ministração que nós fazemos aqui todos os domingos, todas as terças, todas as células, é levar os pensamentos que muitas vezes estão bagunçados a se tornarem cativos e entender que Cristo é suficiente e viver de uma forma coerente com esse evangelho. Ela é suficiente. Então o ponto-chave para entender essa ministração e o ponto-chave para viver uma vida de coerência é de fato conhecermos os princípios relacionados à nossa fé. E eu te pergunto mais uma vez, será que você conhece os princípios da fé que você professa? Ou você conhece apenas daquilo que te retransmitem, daquilo que você assiste no YouTube? Você tem um manual de prática, você tem um manual que vai te dar conselhos, que vai te orientar para todas, repito, todas as circunstâncias da sua vida. Você tem resposta nesse livro, na Bíblia, todas. Talvez você não vai achar lá com a palavra que você gostaria, mas você tem um princípio que você consegue aplicar. Então, será que eu conheço os princípios? Então, o ponto-chave para entender e andar uma vida de coerência é conhecer os princípios. E como é que eu conheço os princípios? Tendo intimidade com Cristo, conhecendo a Bíblia, entendendo o que Ele me orienta sobre os meus negócios. Às vezes a gente está fazendo negócio que às vezes a Bíblia está te orientando a não fazer. Não, vamos ser fiador aí que está tudo certo. A Bíblia te orienta a algumas questões. Ser fiador é uma delas. A Bíblia te orienta de como proceder no seu trabalho. A Bíblia te orienta como fazer um negócio, como tratar a sua esposa, como tratar o seu marido, como tratar o seu filho, como tratar o seu pai, como cuidar da sua saúde. Todas as suas respostas, todas as necessidades que você tem, você encontra na Bíblia. Para viver uma vida de coerência, nós precisamos conhecer. E nós devemos ter a nossa vida de oração para aquilo que, Senhor, ok, existe o princípio, mas eu não estou conseguindo entender, eu preciso de uma sabedoria do alto para governar, para viver. Senhor, me ajuda a entender, que aí eu vou viver esse princípio. Quando conhecemos a palavra, nós tomamos ciência de como proceder, inclusive quando nós errarmos o caminho, ou errarmos o alvo. Ok? A Bíblia ela é tão preciosa, que nós podemos ser coerentes, inclusive quando nós erramos. A Bíblia nos orienta que nós não devemos ficar pesarosos, que nós não devemos nos sentir culpados. Nós temos um lugar que nós podemos nos achegar, um trono de graça que nós podemos nos achegar. A Bíblia nos orienta que quando nós errarmos, nós temos um advogado que está intercedendo por nós. Existe coerência até para os nossos erros. Até para aquilo que você erra, a Bíblia te orienta de como proceder. Gostaria que você ficasse em pé, gostaria que o pessoal do louvor já subisse aqui. Nós já estamos terminando. Jesus venceu a morte com a coerência, a vontade do Pai. Paulo foi o maior pregador do Evangelho, por coerência à revelação recebida por Cristo. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, pela coerência, com o amor que tinha pelo Pai, mesmo com todos os defeitos e erros que nós conhecemos de Davi, chamado homem segundo o coração de Deus. Mas foi adúltero, matou, sim, mas ele soube agir, ele soube quebrar o seu coração e entregar um coração quebrado a Deus Pai, e foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Eu e você, apesar de todas as nossas falhas, podemos vencer todas as batalhas do nosso dia a dia com uma vida coerente à fé que nós professamos. Esse é o conjunto de armas que nós temos para 2025, para guerrear as nossas guerras. Coerência com aquilo que nós já sabemos, coerência com o evangelho que nos foi pregado, que nos foi anunciado. A coerência ela não fala sobre perfeição, mas fala sobre manter um caminho. Fala sobre manter esse caminho, um caminho
que Cristo conquistou para nós, que Cristo pavimentou para nós. Gostaria que você fechasse seus olhos. Como eu disse, talvez eu não trouxe aqui as respostas que você esperava, mas eu trouxe aqui um confronto para a sua alma, para você pensar: será que eu estou vivendo conforme, de forma coerente, com tudo aquilo que eu já ouvi? Ah, mas eu estou com um problema no casamento. Ok, eu estou fazendo o meu papel no casamento, de marido, de esposa. Eu estou com um problema com meu filho. Eu estou tratando, eu estou cuidando do meu filho. Eu não estou causando a ira nele, como o Evangelho me fala. Eu estou com um problema com os meus pais. Eu estou honrando como a Bíblia me ensina. Eu gostaria de fazer 2 orações nessa noite. Essa é uma mensagem muito racional, para nos provocar para esse ano de 2025, porque chega, né, meu irmão? Chega de falar da boca para fora, de falar da boca, mas o coração está longe, de conhecer só de ouvir falar, mas é hora de começar a andar com Cristo. É hora de começar a viver de uma forma coerente com o Evangelho da salvação, com o Evangelho de Cristo Jesus. Então eu gostaria de fazer 2 orações. Primeiro, por você que reconhece que precisa melhorar e precisa ser mais coerente com a sua fé. Você que reconhece: pastor, é verdade, tem muitas coisas que eu estou vivendo hoje, que eu sei o que a palavra me diz, mas eu não estou conseguindo viver. Eu preciso melhorar. E esse não é um lugar de acusação para você nessa noite, amém? É um lugar de fato, a sua exposição e o seu posicionamento. Se existiram lugares onde você não conseguiu caminhar, e você sabia que você deveria caminhar nesses lugares em 2024, eu gostaria de orar por você. Para você que reconhece que precisa melhorar e viver uma vida mais coerente com Cristo Jesus, com a fé que você professa. Se você entende que você é uma dessas pessoas, gostaria de te convidar a vir ao altar. Um fato, com uma forma de se posicionar. Eu desejo viver uma vida mais coerente. Você pode escolher ficar preso no seu orgulho, dizendo que está tudo bem, ou você pode ser coerente com a palavra que nos orienta a ser mansos, humildes, com Cristo, e entregarmos a Ele a nossa vontade. Eu gostaria de fazer uma segunda oração, que é com quem está vivendo alguma circunstância, alguma situação muito difícil e realmente não sabe o que fazer. Está buscando uma direção específica do Pai nessa noite. Você que sabe, tem vivido os princípios, tem buscado viver os princípios, mas está passando por alguma circunstância aí que não sabe como resolver. Parece que não tem solução. Está buscando uma direção específica do Pai. Eu gostaria de orar por você. Então venham à frente as pessoas que se identificam com essas 2 palavras. Você que entende que você precisa melhorar, ser mais coerente. Chega de uma vida de palavras, chega de uma vida de só falar e não viver a realidade do Evangelho, onde homens e mulheres morreram, onde aquele que era santo morreu, para que você pudesse ter um caminho, para que você pudesse ter uma Bíblia na sua mão, te dando orientações. Chega das mesmas incoerências de sempre. O altar está aberto, para que nós possamos apresentar: Pai, eu te entrego as minhas incoerências. Eu não quero mais, Pai, viver esse pecado. Eu não quero mais viver as mesmas lutas, Pai, as mesmas tentações. Eu te entrego as minhas incoerências, Jesus. Fale com o Pai nesse momento, enquanto nós seremos ministrados. Nós vamos orar.